Yes, sir, I'm come back. Não sou o Thiago Ventura, mas vou tentar falar de mundo grego para vocês hoje, para a alegria dos estudantes em geral. E vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar. Tem Atenas, tem Esparta, tem Dórios, tem Peloponeso, tem um monte de coisa. Então bora conversar. Primeiramente, onde fica localizada a Grécia? A Grécia fica localizada naquela região aqui, ó. Tem a Itália aqui, tem o outro lado, e daí começa a Grécia bem no sul dessa região, tá bom? Na conhecida Mar Egeu ali e tudo mais, pra cá já vai ser a Ásia Menor, que é o Oriente Médio e tudo mais. Vamos lá, qual que é o sentido da palavra Grécia, tá bom? O que você tem que entender de Grécia? Você tem que entender de polis. O que são polis? Polis são cidades-estados. Cidades-estados que são independentes e autônomas, tá bom? Você tem que entender isso apenas. Aí você já começa a estudar a Grécia. Vamos começar pelos períodos da Grécia, tá bom? Antes de tudo, só deixa eu colocar também mais uma palavra-chave aqui, que é o modo de produção escravista dos gregos, que é da seguinte forma. É um pouco complexo, mas eu vou simplificar em duas frases, tá bom? Primeiro, terras privadas. Logo, terra é sinônimo de riqueza. E segundo, a escravidão é por dívidas, tá bom? Vamos começar pelos períodos, primeiramente com o período pré-homérico. O período pré-homérico tem muito destaque com os novos povos, né, que são nômades e chegam na Grécia e se estabilizam. Entre os principais são 4, tá bom? O mais principal são os dórios, que são aquele povo que vive da guerra, que futuramente vai fundar uma cidade que a gente conhece muito bem por causa das guerras, que é Esparta. Temos também os jônios, que futuramente fundaram Atenas. Temos os aqueus e os eólios, tá bom? São 4 povos que vão chegar ali na Grécia e vão meio que tuná-la mais, tá bom? Vamos se estabelecer ali. Os dórios, eles são um povo muito guerreiro, que nem eu falei. Então eles vão chegar dominando tudo, matando todo mundo, conquistando território, porque eles vivem disso. A economia deles é saquear, é pilhar. Então eles vão fazer isso, eles vão dominar território. Com isso, o pessoal que estava lá, que era paz e amor assim, ou que não conseguia se defender dos dórios, fugiam, acontecendo aí a primeira diáspora. Então a fuga de alguns gregos para outros locais, tá bom? A primeira diáspora aconteceu com a chegada dos dórios, no período pré-homérico. Esse é o principal fato desse período. Vamos para o segundo período, que é o homérico. O homérico é um pouquinho mais difícil, mas nada demais, tá bom? Vamos lá, a gente começa o período pré-homérico como? Com a primeira diáspora, tá bom? Primeira diáspora, tá bom, entendi mais ou menos o conceito, agora me fale mais. Lembra que eu falei que o modo de produção escravista tinha 2 frases principais? Uma, escravidão por dívidas, e outra, que era terras privadas? Então, quem tinha terras eram chamados de paters. Eles que possuíam a riqueza, eles que eram a elite. Quem tinha dívidas eram chamados de tetas, eram marginalizados, tá bom? Aí eu já comecei a fazer para você uma estamentização. Então eu vou terminar só essa pirâmide aqui. Em cima tá os paters, embaixo os eupátridas, que eram parentes assim próximos dos paters. Depois vem os georgóis e daí vem os tetas. E por fim, os escravos, tá bom? Essa era basicamente a estamentização grega, a divisão censitária da Grécia, ok? Vamos lá. Depois que vocês entenderam todas essas camadas sociais, a gente vai para uma segunda diáspora. Como que é essa segunda diáspora? Cara, vai acabando o território na Grécia. Os paters vão tendo ali, predominando o território, e acaba não tendo território e muita gente marginalizada, muita gente, muitos tetas, muita população e pouca terra. O que acontece? Esses tetas, eles fazem uma segunda diáspora, uma segunda migração. Agora, eles saem daquela região mais da Grécia e vão ali para a África, vão ali para a Itália, eles vão ali para a Espanha, eles vão entrando na Europa, por ali. Fechou então? Segunda diáspora é isso. Qual que é as coisas positivas, tá bom? Coisa positiva é que o comércio marítimo evolui, porque querendo ou não ali a gente tem um mar conectando toda essa região. Então o comércio vai melhorar. Fechou?
Então vamos lá, falamos pré-homérico, falamos do homérico, agora vamos pro arcaico. O arcaico só tem uma definição, que é a solidificação das polis, das cidades-estados, independentes, autônomas, fechou? Agora uma coisa importante para vestibular. Sempre que o vestibular perguntar sobre o mundo grego, se ele não falar, eu quero saber o modelo de Esparta, você pega o modelo de Atenas, tá bom? Porque Esparta e Atenas são dois extremos. As cidades ali em torno, Coríntios, que mais Troia, aquelas cidades, elas eram uma mescla. Então, se a gente estuda os dois extremos, a gente consegue meio que entender um pouquinho como que eram as cidades em voltas. Fechou? Então vamos lá. Primeiro vamos falar por Atenas. Atenas tem um período de monarquia, que é um momento de agricultura concentrada, com mais agricultura, mais agrário, tá bom? E eram também divididos em basielos, que eram nada mais nada menos que chefes militares e pessoas que administravam ali a cidade. Fechou? Passamos da monarquia, vamos para a oligarquia. Lembra que eu falei que existiam os pátrias, eupátrias, existiam orgóis? Então, agora vai vir mais duas camadas. Em cima dos georgóis, que eram os camponeses e tudo mais, veio os demiurgos, que eram comerciantes, tá bom? E abaixo ali dos tetas, que eram os marginalizados, os escravos. Lembrando, escravo por dívidas, ok? O que vai acontecer na oligarquia? Vai acontecer que vai ter muita gente de classe baixa, muita gente. E eles vão pedir por mais direitos, isso é óbvio. E aí vai acontecer um conflito social entre os eupátrias e os demos, que eram os georgóis e os demiurgos. Os demos eram os tetas e os georgóis. E mais os demiurgos. Então, eupátrias de um lado, classe alta, contra os demiurgos, contra os georgóis, contra os tetas, tá bom? Qual que é o intuito dessa guerra social, tá bom? Desse conflito social? O objetivo é mais interação política dessas classes baixas, tá bom? E eles conseguem. Os eupátrias, eles formam fazem duas reformas. Uma é legislativa, na qual todas as leis vão estar escritas, contendo então uma burocracia, fazendo então um poder escrito, ok? Essa é uma das primeiras alterações, um dos primeiros desfechos desse conflito social. A reforma legislativa. A segunda é a reforma de Solon, que fala que tem que se acabar com a política de escravidão, tá bom? Então, querendo ou não, agrada a todo mundo, porque você tinha muita gente escrava, a gente acaba com isso. Você tinha gente que não sofria com as mesmas leis, agora todo mundo vai ter que ser punido com as mesmas leis. Assim termina o período da oligarquia em Atenas. Vamos agora para o período tirânio, tá bom? O período tirânio é marcado com a Clístenes. A Clístenes era a democracia em Atenas, mas democracia para os atenienses, tá bom? Lembre, para os cidadãos atenienses. Quem eram esses cidadãos? Eram homens nascidos em Atenas, então homens nascidos em Atenas, filhos de atenienses, então estrangeiro não poderia vir, tá bom? Maior de 18 e livre, tá bom? Então esses eram os atenienses, esses eram os cidadãos atenienses, eles que podiam entrar na Clésia, que era o conselho popular ali de Atenas, eles que poderiam fazer a democracia. But, entretanto, nessa eclésia existiam duas coisas, os cargos por mandatos, então em 4, 8 anos, acabava e entrava outra pessoa no lugar, e também existia os ostracismo, que era meio que o afastamento político, o impeachment, no modo mais novo, mas não use impeachment, pelo amor de Deus, afastamento político da pessoa. Sabendo disso, a gente termina o período tirânico de Atenas. Vamos para outro povo que eu falei que a gente ia falar, que é Esparta. This is Sparta! De Leônidas, assim, 300, tá na Netflix. Veja, muito bom, tá bom? Explica muito esse período. Mas vamos lá. Lembra que eu falei um povo do período pré-homérico que... Pré-homérico que veio, chamado Dórios, que era um povo guerreiro e tudo mais? Isso vai influenciar muito em Esparta, tá bom? As principais características de Esparta
eram pessoas altamente militarizadas. Eles dependiam, viviam do poder militar. Então o poder militar deles era muito forte, ok? Grave isso. A educação deles era militar. Qual que era o nome dessa educação? Era, calma aí, Críptia. Críptia é o nome dessa educação militarizada. A mulher em Esparta, ela era mais respeitada do que em Atenas, mas também não tão liberal assim. A mulher era quem cuidava da cidade, já que os homens geralmente estavam em guerras, estavam no quartel-general treinando, porque a vida deles era militar. Então as mulheres, querendo ou não, tinham mais liberdades. Mas, lembrando, elas eram sim vistas, entre aspas, como objetos, porque eram vistas pelos homens de Esparta como reprodução para aumentar o poder de Esparta, aumentar o exército de Esparta. Ok? Então as mulheres têm importância sim, mas não tão liberais como hoje em dia. Fechou? Vamos lá então. Vamos dividir só a classe social em Esparta. A classe social é dividida em espartanos, que eram os militares, eram os dórios, eram quem lutava na guerra. Existia os periecos. Então lembra assim, sempre vinham os dórios para pegar território. Eles pegavam o território e existia pessoas ali nesse território. Eles se renderam. O que acontecia? Se eles não se rendiam, eles eram contra a dominação, eles viravam escravos de guerras, ilotas. Se eles falavam, não, a gente se rende, a gente vai, a gente continua a nossa vida no nome de vocês, somos seu povo agora. Eles eram considerados como periecos. Fechou então? Vamos lá então. Vamos falar de duas coisas importantes. A Jerusa, que era o conselho que mandava em Esparta, tá bom? A Jerusa, geralmente por cidadãos mais velhos. E a gente tem o Eforato. Eforato era onde o pessoal interpretava assim, as mensagens dos deuses para falar com a Jerusa, tá bom? Depois de Esparta, a gente tem o período clássico. O que é o período clássico? É o apogeu ateniense. Também é quando tem-se o choque dos persas. Os persas vêm em direção à Grécia. Acontecendo as guerras médicas, tá bom? Quem ganha essa guerra? Grécia. A Grécia ganha, os persas voltam lá para o território deles e não voltam mais a atacar a Grécia. Então, Grécia venceu. Mas aí acontece uma coisa que acontece em muitos países hoje em dia, que é uma guerra civil, tá bom? Conhecida como Guerra do Peloponeso, que eram os Delos contra os Peloponesos. Então, Atenas contra Esparta, os dois povos mais fortes da Grécia lutando contra si. Quem ganhou essa guerra civil foi Esparta, mas essa guerra foi um suicídio coletivo. Por que um suicídio coletivo? Bem, o porquê? Porque eles enfraqueceram. Eles eram um povo forte, a Grécia. A Grécia era forte, Atenas e Esparta eram fortes. Eles venceram os persas, que estavam dominando todo mundo. Dominaram hebreus, dominaram a Babilônia, dominaram o Egito, dominaram todo mundo. Então, eles tinham moral, os gregos. Só que aconteceu uma guerra entre eles. Então, eles mesmos cavaram sua própria cova, assim por dizer. Então, foi um suicídio coletivo. Fechou? Por fim, temos o período helenístico, que é quando, com esse enfraquecimento por causa da guerra, o Alexandre o Grande, rei da Macedônia, chega e domina a Grécia. Tá bom? Por que a Grécia? Por causa que o seu tutor era Aristóteles. Então, querendo ou não, ele tinha um pouco de influência dos gregos. Ele tinha um pouco da cultura dos gregos. Então, ele dominou aquele local e meio que fez uma mescla dos macedônios com os gregos. Dominou o local, Alexandre o Grande que termina com os gregos. Tirando isso, é só isso mesmo. Terminamos o período helenístico. Espero que você tenha entendido. Se não, aqui embaixo vai ter um artigo falando dos gregos, com foto, com imagem, etc. Tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!